Oi, pessoal, agora nós vamos dar continuidade à correção da página 180 com as questões 3, 4 e 5. A questão 3 pede para você verificar qual das alternativas representa, aí o ponto que pertence à circunferência. Então, para um ponto pertencer à circunferência, quando você substitui as variáveis x e y nesses dois valores, você vai ter uma igualdade verdadeira, ou seja, o resultado tem que dar igual a 25. Se você fizer o teste aí com a letra A, onde vai ser 5 e 8, você pega o 5, coloca aqui, e o 8 coloca aqui, no lugar do y, e você vai verificar. 5 menos 1 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Você percebe que 8 mais 5 dá 12. 12 ao quadrado dá 144. Se você fizer essa soma, passa demais, Só aqui já passa muito. Então, não é a letra A. Esse ponto, será se pertence? Vamos substituir. Fica 1 menos 1, que é 0. Aqui fica 3, no lugar do y. 3 mais 5 dá 8. 8 ao quadrado, 64, passa de 25, então não é a letra A. E você vai assim fazendo os testes em todas as opções e vai verificar que a letra D, que é aqui, realmente se encaixa, certo? Que vai ser 4 e menos 9, vamos verificar. Vamos colocar o 4 aqui no lugar do x e colocar o menos 9 no lugar do y. Então, você vai ter 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado, 9. Menos 9 mais 5 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Esse está valendo. Vamos verificar se esse vale também para que a opção D seja realmente a correta. Então, vamos colocar 1 menos 1 é 0, O 0 agora que vai ser o y, o 1 ficou no x e o 0 fica no y. Então, vai ficar 0 mais 5, 5. 5 ao quadrado, 25, Aqui ficou 1 menos 1, ficou 0. 5 ao quadrado, 25. Então, realmente é a letra D. Na quarta questão, diz que esta equação aí, esta circunferência que tem esta equação, passa por esse ponto. Ou seja, esse ponto pertence à circunferência que tem esta equação. Se ele pertence, então, quando você colocar o 1 no lugar do x e o k no lugar do y, essa igualdade será 20. Então, vamos substituir. Substituído, nós vamos ter 1, que é o x, e k, que é y. Então, vai ficar 1 menos 5, que dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Aqui, k mais 6 ao quadrado, vamos deixar do jeitinho que realmente está. Não vamos desenvolver para a gente não precisar usar Bhaskara, tá certo? Não usando Bhaskara, eu vou pegar esse 16, e vou fazer a operação inversa aqui, trazendo ele com o sinal negativo para cá. Então, vai ficar, deixo essa parte e trago 16 com o sinal trocado, entre aspas, Vocês já sabem o motivo. Porque a gente adiciona o menos 16 aqui e o menos 16 aqui, para não haver desequilíbrio na sua equação. Você está fazendo apenas um artifício matemático de tal forma que você não altere a sua equação. Então, isso aqui zera, por isso desaparece, e isso fica do outro lado. E a gente diz que esse 16 passou para o outro lado com o sinal trocado. Isso é uma forma apenas de falar para que fique mais prático, certo? Então, 16 está aqui com o sinal trocado. Eu vou fazer essa operação, que dá 4. Bom, eu posso fazer aquele desenvolvimento. Quadrado do primeiro mais 2 vezes 6 vezes k, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que eu vou chegar numa equação do segundo grau e eu pretendo deixar assim que fica mais fácil. Por quê?
porque eu vou levar apenas essa potência e passar para cá como raiz. E aí vem como mais ou menos, porque o K é uma coordenada, né? Que é Y. Então, você vai poder utilizar um mais ou um menos, tá? Se fosse a distância, não podia. Mais ou menos a raiz de 4. Essa potência passou como raiz. Observe como não precisou desenvolver o produto notável, né? Fica bem mais simples. Então, vai ficar K mais 6 mais ou menos 2, que é a raiz de 4. Agora é só fazer o K linha e o K duas linhas. Levando esse 6, né, entre aspas, aqui para o outro lado, nós vamos ter K, que é igual a mais ou menos 2 menos 6. Pronto. Então, eu vou fazer K', que vai ser 2 menos 6, que dá menos 4, e menos 2 menos 6, que dá menos 8. Então, se eu colocar tanto o menos 4 aqui, neste lugarzinho do y, nós vamos ter menos 4 mais 6, né? Dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Aqui era 1, né? Então, nós vamos ter o quê? Que dá 1 menos 5, que dá menos 4, ao quadrado 16. 16 mais 4, que foi obtido, né? Aqui, porque aqui era menos 4 e aqui é mais 6. Então, vai ficar, ó, 1 menos 5 menos 4 ao quadrado 16. Menos 4 mais 6 dá 2 positivo, 2 ao quadrado dá 4. Então, dá 16 mais 4, que será 20. Agora, nós vamos fazer o teste com menos 8, tá? Eu já sei que 1 menos 5 dá menos 4, ao quadrado dá 16. Colocando o K como sendo menos 8 agora, né? Nós vamos ter menos 8 mais 6, menos 2 ao quadrado também dá 4. Né? Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 16 dá 20. Ou seja, o ponto 1 e K, ele está em cima da circunferência e ele pode estar tanto em 1 e menos 4, como 1 e menos 8. Pode ser esse ponto, que a distância será a mesma, né? Será 20. Ou esse, que também será, a igualdade será verdadeira, 20. Quando eu falo de distância, né, gente, é porque vocês lembram que a distância, no caso, né, se você fosse fazer pela distância entre dois pontos, a fórmula da circunferência, que dá ali o tamanho do raio, vai ser também pelo teorema de Pitágoras, né, lá pela distância entre dois pontos. A igualdade é verdadeira, mas se você fosse aplicar a distância mesmo, você teria que fazer uma raiz aqui, né? E aqui, no caso, o raio seria a raiz de 20. E aqui é o raio ao quadrado, né? Quinta questão pede para escrever a equação reduzida da circunferência que está representada aí no gráfico, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar o centro dessa circunferência. Então, a gente já começa até a escrever a própria equação assim que a gente verificar o centro. Pelo gráfico, claramente você percebe que o centro é 3 e 2. Então, você já pode fazer, centro é 3 e 2, então você já começa a escrever sua equação. X menos o x do centro, que é 3, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 2 ao quadrado. Só está nos faltando o raio. O raio é a distância do centro até o ponto que está, os pontos que estão aqui na borda. Então, ele ressaltou esse ponto aqui, que é o ponto P, e nós precisamos deste raio. Podemos observar que se traçarmos um triângulo retângulo, nós temos esse cateto sendo 4, porque é de 3 até 7, esse cateto é 4.
Esse cateto será 3, porque é de 2 até 5. Logo, nós temos um triângulo pitagórico 3, 4, portanto, essa distância será 5. Ou você pode, né, fazer pela distância entre dois pontos, ou aplicando aí o teorema de Pitágoras, né? Mas esse formato é bem mais rápido. Então, o raio é 5, logo se o raio é 5, aqui na equação é 5 ao quadrado, logo será 25. Então, nós temos aí rapidamente a equação da circunferência.